Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Felipe Gonçalves e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de eficiência energética. Bom, para relembrar aqui, turma, o sumário, né, nosso programa dessa disciplina, então nós tivemos uma primeira parte, né, a parte 1, onde na qual nós tratamos de energia e potência, depois formas de energia e transformações energéticas, e no terceiro tópico falamos de eficiência energética, tá? Então, com isso, nós concluímos a parte 1 desse curso de eficiência energética. Agora nós estamos na parte 2, tá? Então, a partir dessa videoaula aqui, nós começamos efetivamente a parte 2 do curso, tá? Que vai tratar ali das condições de avaliação, ações de eficiência energética e também vou falar para vocês sobre a importância da eficiência energética, tá? Depois lá vai ter a terceira parte, né? Que, enfim, nós vamos falar do selo Procel, Programa Brasileiro de Etiquetagem, atratividade, barreiras, né? Os programas de eficiência energética e o futuro da eficiência energética. Bom, se vocês estão aqui agora, né, na parte 2 e perderam algum conteúdo da primeira parte, da parte 1, então vai lá, tem uma playlist, né, da disciplina Eficiência Energética, dá uma estudada, né, dá uma revisada nos conteúdos para que vocês consigam acompanhar adequadamente aqui essa parte 2, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve também, ativa o sininho, é bacana, né, que vocês vão ser notificados toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Vamos em frente. Turma, o objetivo, né, ou os objetivos dessa videoaula, e entendo aqui dessa parte 2, tá, são os seguintes, né? Ao final dessa videoaula, os alunos deverão compreender as diferentes situações para avaliar a eficiência energética, conhecer ações para melhorar a eficiência no uso da energia, tá? E um terceiro ponto, né, por fim ali, entender a importância da eficiência energética no cenário energético nacional e internacional. Tá legal? Nessa aula de hoje, tá? Nós vamos focar nesse primeiro ponto. Então, esses são os objetivos da parte 2, tá? E esse primeiro tópico está relacionado, então, ao primeiro assunto, que é o diagnóstico energético, né? Que é a avaliação energética, tá bom? Então, vamos lá. Falando aí das condições de avaliação, tá? Algumas considerações iniciais. A primeira delas é o seguinte: em um mundo cada vez mais focado em sustentabilidade, a eficiência energética tem ganhado destaque por proporcionar ganhos ambientais, sociais e econômicos, que são aí os três pilares, né, da sustentabilidade. Do ponto de vista econômico, tá, diante de um mercado cada vez mais competitivo, o gerenciamento de custos operacionais de uma empresa é fundamental para manter a sua competitividade e saúde financeira. Lógico, né, gente? Se você tem uma empresa, e entenda, né, um mercado, um hotel, poxa, né, uma indústria que seja, né, você tem uma competitividade, tem concorrentes. Então, se você tem um custo operacional mais baixo, né, você vai ter vantagens competitivas, você vai estar à frente dos seus concorrentes. Então é muito importante ter esse gerenciamento, ter um olhar, né, especial ali para o gerenciamento energético. Então, a energia elétrica representa um custo significativo para uma empresa e requer atenção especial por ser um bem imprescindível para o funcionamento de qualquer processo ou operação. Tá? Então, dentro do gerenciamento energético, né, quando a gente olha para a fonte energia elétrica, são várias fontes de energia, vocês já viram isso na primeira parte do nosso curso. Então, quando a gente fala de energia elétrica, né, ela representa um custo significativo para a empresa, para a instalação, né, e requer uma atenção especial por ser um bem imprescindível para o funcionamento de qualquer processo ou operação. Então, a energia elétrica precisa ser bem avaliada, precisa de um olhar especial, tá? Nessa linha econômica que a gente está falando aqui. Bom, e aí o seguinte, deixa eu até desligar minha câmera aqui, para não atrapalhar a visualização de vocês. O gerenciamento apropriado, tá, da utilização da energia elétrica passa invariavelmente pela realização de um diagnóstico energético, né, dessa instalação, que servirá de base para a realização das análises de utilização eficiente ou não dessa energia. Tá? Isso vai ficar mais claro para vocês aqui nos próximos slides, tá? Vocês vão entender o que é esse diagnóstico energético.
Mas para você fazer um bom gerenciamento, né, você tem que ter o diagnóstico. Como é que o médico vai passar uma receita para um paciente, né, sem saber o que está acontecendo com ele? Então, a etapa de diagnóstico é justamente entender, né? Quero entender como é que está meu paciente. O paciente entenda aqui, né, a instalação elétrica, né? A casa, uma indústria, como eu falei, né, um hotel, um mercado. Então, esse paciente, como é que ele está? O que é que ele está apresentando? Será que ele está com o melhor consumo energético? Está tendo muita perda? Não está? Então, esse é o diagnóstico, esse é o levantamento que você vai fazer lá do seu paciente, tá legal? Bom, então esse diagnóstico deve avaliar toda a utilização de energia da instalação. Toda a energia, tá, gente? Pode ser realizado abrangendo todas as fontes de energia de uma empresa, né? Ou exclusivamente a utilização da energia elétrica. Então, como eu disse, você pode analisar numa indústria, né, no processo industrial, o consumo de gás natural, de o processo térmico, né? Como é que está o consumo vai, vapor, né? Então são várias fontes de energia que podem ser consideradas, né? Então você pode fazer uma avaliação de todo, né, do mapa energético completo daquela planta, daquela instalação, ou focar exclusivamente na utilização da energia elétrica, tá? Então a gente pode ver eficiência de motores elétricos e assim, quanto eu tenho de consumo de energia, né? E quanto está saindo ali de potência mecânica, né? Quanto ele tá, como é que está essa conversão eletromecânica? O tanto de energia que eu estou consumindo, energia elétrica, para o tanto de movimento que eu estou gerando. Então esses balanços, né, turma, é disso que esse diagnóstico vai tratar, tá ok? Bom, então aqui nós temos uns passos, né? A elaboração de um diagnóstico energético pode conter as seguintes etapas. Eu coloquei pode, porque não necessariamente você vai ter todas as etapas, tá, turma? Não é obrigatório ter, né, num diagnóstico todas essas etapas. De novo, a história do médico, ele não vai fazer exatamente as mesmas perguntas para cada paciente. A depender do caso, ele vai dar o direcionamento, né? Vai dar o encaminhamento, né? Existem algumas etapas padrão, vamos chamar assim, mas não é obrigatório fazer a mesma pergunta para todos, né? Então vamos lá. A primeira etapa, tá, gente, quando se trata aí de um diagnóstico energético, né, é você fazer o levantamento de dados gerais da instalação, tá? Então o que significa isso? Você vai coletar os dados, pegar as informações daquela instalação. De novo, no hotel, mercado, então vou pegar, ó, aqui é o mercado X, tem tantos clientes, tem tantas lâmpadas, o sistema é alimentado na tensão, né, em 38 kV, ou então não, é 440. Quer dizer, você vai fazer todo o levantamento, né, pegar todas as informações daquele cliente ali, né, daquela instalação, tá? Então, alguns dados são concretos, né, para ser levantados, como por exemplo dados de placa de equipamentos, tá? Informações técnicas mesmo, mas outros dados não são concretos. Então estou falando assim dos hábitos, né? Hábitos de utilização. São informações subjetivas, né? São informações que devem ser coletadas com as pessoas que trabalham no local. Você não vai chegar não tem uma placa, né, dizendo como é que horas funciona, né, em que momento você vai utilizar mais ar-condicionado, iluminação, enfim. Então, os hábitos, né, fazem parte de análise ou de um levantamento, né, mais subjetivo, né, mais de conversa com as pessoas, tá? Então, tem que ter nessa etapa, né, um cuidado com essa obtenção dos dados, sejam eles de equipamentos ou, né, informações através de entrevista. Bom, e aí vem a segunda etapa, né, desse fluxo, né, desse diagnóstico, que é o estudo dos fluxos de materiais e produtos. O que é que quer dizer isso, gente? Esse item se aplica especialmente, no caso, ao setor industrial, né, que você tem um fluxo, você conhece ali, né? Então, onde o consumo de energia está associado ao processo produtivo. Tá? Então, aí nesse caso, é fundamental o quê? Conhecer o funcionamento do processo, tá? Entender que fábrica é essa, ela produz o quê, né? Como é o fluxo, né, da entrada, desde a chegada do material até a saída lá do produto final, tá? Então, aí vocês, né, o que acontece? Com esse estudo pode-se buscar otimizar algum fluxo, né, específico do processo de tal forma proporcionar a economia da energia, tá? Então, você entendendo o que é que, passo a passo ali desse processo produtivo, você vai conseguir identificar em algum deles, ou no todo, né, uma oportunidade
de otimização, né, de eficiência energética. Bom, aí vem a terceira etapa, que é a caracterização do consumo energético. O que é isso, gente? Essa etapa, ela inicia-se com a identificação de todos os dados de placa e catálogos de equipamentos que consomem energia na instalação. Complementarmente, né, então você vai fazer o quê? Vai considerar a forma de utilização de equipamentos envolvidos. Né? Então você não basta apenas saber que tem um motor de 75 HP, né? Você precisa saber quantas vezes ele funciona por dia, em que processo. Né? Então, até de forma complementar, né? Você já só fiz o levantamento geral da instalação. Aí eu vejo o fluxo, né? Como é que funciona aqui a minha linha de produção. Depois eu vou caracterizar o consumo energético. Então, eu sei que tem no fluxo, né, de transporte, da chegada do material, então tem uma esteira ali. Para aquela esteira eu uso um motor de tal potência e ele funciona tantas vezes por dia. Então é essa caracterização mesmo do consumo energético, né, nos fluxos que já foram levantados anteriormente, tá? Bom, turma, aí vem a avaliação das perdas de energia. Então, depois que eu caracterizo o consumo, eu vou avaliar quanto eu tenho de perda nesse processo. É realmente chegar mais perto né, na investigação do que é que precisa ser corrigido, tá? Então, essa avaliação ela é uma comparação entre dados de consumo dos equipamentos individualmente com o consumo da instalação como um todo. Né? Então, assim você vai identificar em que ponto exatamente eu estou tendo maior consumo ou maior perda. Tá? Bom, aí tem um penúltimo item, né, que é o desenvolvimento dos estudos técnicos e econômicos das alternativas de redução das perdas. Então você foi lá, identificou que tem um monte de perda na instalação. Por exemplo, né, vou falar aqui de lâmpadas ineficientes, vou falar de um refrigerador, né, a gente está falando de indústria, mas poderia ser um processo aqui, de novo, né, de um hotel, de um mercado. Então eu tenho lá freezer, eu tenho refrigerador, eu tenho centrais de ar-condicionado. Falei, poxa, eu tô aqui, rapaz, com o maior desperdício nesses equipamentos. Então vou trocar todos eles. Agora, vou comprar tudo novo e. Opa, calma aí, né? De repente você não tem caixa, ou o retorno, né, desse investimento ele pode ser a longo prazo. Então isso vai ser viável para o negócio, tem que ser com calma o negócio. Né? Não dá para sair modernizando tudo ao mesmo tempo, você tem que fazer um estudo. Né? Justamente isso, um estudo técnico e econômico. Tecnicamente você sabe que vai ter um retorno, mas economicamente, quando é que isso vai acontecer efetivamente? Né? Então tem que ter todo cuidado para não colocar a empresa ali em maus bocados. Né? Bom, e aí por fim vem o relatório, né, que é a elaboração das recomendações e conclusões. Então depois que você, de novo, né, foi lá, chegou no ponto de tecnicamente avaliar que você tem um motor do elevador que é muito antigo, que pode ser mudado, você precisa de repente mudar os cabos, né? Uma instalação elétrica muito antiga vai ter muitas perdas térmicas, tá, gente? Um cabo mal dimensionado. Poxa, são várias oportunidades que podem aparecer e isso tudo é compilado, é colocado num relatório, né? São um relatório de recomendações e conclusões, tá? Então, só recapitulando muito rapidamente, né? O que é que você faz lá para fazer um diagnóstico energético, tá? Passo a passo aí, né? Sugerido, não necessariamente obrigatório para todas as instalações, mas é um diagnóstico, né? Um fluxo bem interessante. Então, levantamento geral, né? Levantamento de dados gerais da instalação, estudo dos fluxos de materiais e produtos, caracterização do consumo energético, avaliação das perdas de energia, desenvolvimento dos estudos técnicos e econômicos das alternativas de redução de perdas e a elaboração das recomendações e conclusões. Ok? Esse é o nosso fluxo para diagnóstico energético. Turma, e nessa aula de hoje, né, o objetivo era esse, mostrar para vocês como é que se faz, né, essa avaliação, como é que se faz esse diagnóstico, tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.